Quem não sabe, o pastor sofreu um acidente, caí de moto, me esfolei todo. Graças a Deus não quebrei nada, mas foi um susto grande. A gente estava vindo do retiro de homens, há 2 semanas atrás, e eu peguei a moto do irmão para vir embora. Eu estava sem, era uma motinho maior, me perdi nas curvas, né, do Rio da Luz, quase dei de frente com o carro. Meu Deus do céu, cara. O engraçado foi o seguinte, um acidente que ele já sofreu, você sabe como é que é? Parece que para em câmera lenta e o teu cérebro fica acelerado, parece que passa 1 hora e 1 segundo, né? E eu me lembro que eu caí, eu rolei no asfalto e eu me levantei, né? E na hora tu tá com adrenalina, não dói. A primeira coisa que eu pensei é assim, eu acho que ainda dá para pregar hoje. Acho que eu não estou tão mal. Tá pensando em pregar, né? Daí eu peguei e fui assim pro estacionamento, tinha uma graminha. A hora que eu olhei, cara, tava todo, os 2 cotovelos ralados, o ombro, o joelho. Daí ali eu vi que não ia dar para pregar naquele dia, que não estava em boa situação. Mas, glória a Deus, não quebrei nada, foi só o susto, mas foi um tempinho aí que não foi fácil, não só para mim, mas também para a pastora, né? A pastora falou, né? Estou tendo que cuidar dos meus filhos e do filho da minha sogra, né? Mas posso falar? Queridos, o amor, ela é o meu amor. O amor verdadeiro, como a gente tem pregado aqui, o amor bíblico é o amor sacrificial. Você ama alguém quando você se sacrifica por alguém, né? E a pastora tocou meus curativos, deu banho em mim, que eu não conseguia nem me mexer para tomar banho. É o banho, cara, vários dias. Hoje que eu comecei a conseguir tomar banho sozinho. É bom dar rolé, é bom ir no restaurante bom, ir na praia, romance, tudo isso é bom. Mas agora, o amor verdadeiro vai ser provado nesses dias, no dia mau, quando você está todo ralado, quando você está todo esgualepado, e alguém vai ficar ali do teu lado, né, ainda te dando força, te sustentando em amor. No primeiro dia ela puxou o curativo assim, vai pedir moto emprestada de novo? Brincadeira, não fez isso não. Não, deu vontade, eu senti que deu vontade, mas ela não fez. Ela ficou brava porque eu peguei a moto emprestada, mas é aquela coisa de colérica, né? Mulher colérica, assim. Mas foi só na hora, depois. Oi? Não entendi, irmã. Ah, falou? Ah, isso sempre rola, né? Mas está tudo certo, né? Os braços tão bons já. Toda ferida em Jesus Cristo um dia vira uma cicatriz, amém? Talvez você esteja aqui hoje e você tenha uma ferida no seu coração. Você foi machucado, você foi ferido, mas em Jesus Cristo, o bálsamo de Gileade, quando Jesus derrama, um dia vira só uma ferida, uma cicatriz, pode ficar uma marca, você vai olhar para ali, e no nome de Jesus eu declaro profeticamente, a sua ferida vai ser curada pelo bálsamo de Jesus. Amém? Aleluia, aplauda Jesus. Mas olhe pela pastora, querida, ela está cansada. A gente já vinha de vários dias de correria e com isso aí tudo ela teve que se virar nos 30, né? Agradecer a alguns irmãos que estiveram lá em casa, ajudaram a gente. Se não fosse eles, a gente ia ser bem difícil com os 2 pequenos, né? Porque não tem como ela trocar curativo e dar banho em mim com os 2 pequenos lá em casa. Então a gente foi ajudado, glória a Deus. E é isso aí, a gente é família, né? A gente é família. Amém? Glória a Deus. Tinha mais uma coisa que eu queria falar sobre isso. Hoje a pastora falou assim, estou quase pegando a moto para dar uma volta. Porque na verdade, eu fiquei esses dias, eu descansei, cara. Fazia uns 3 anos que eu não dormia de tarde. Eu amo dormir de tarde. Quem gosta de dormir de tarde, aquela sonequinha? Fala sério, né? As coisas boas da vida dá uma sonequinha de tarde. Cara, mas faz uns 3 anos que eu não conseguia dormir de tarde, né? Os 2 pequenos, e a gente tem igreja, tem um monte de coisa. E esses dias eu dormi, cara, me esbaldei a dormir.
dormi um monte, né? E descansei, né? Tem aquela parábola, né, que você deve conhecer, tem uma ovelhinha que às vezes ela é fujona, muito sapeca, tal. O que o bom pastor faz? Muitas vezes ele vai lá e quebra a perninha da ovelha, para ela poder ficar quietinha, né? No meu caso, é claro que eu não sou sapeca, nem pulo a cerca, mas assim, eu não parava, né? Era uma ovelha que não parava para descansar. Então, acho que Jesus falou, vamos dar uma paradinha aí, e foi realmente tirando a dor. Dos primeiros dias doía muito, mas eu consegui descansar assim um pouco, porque fazia bastante tempo que eu não descansava, né? A nossa vida é bastante corrida, mas glória a Deus, a gente se recuperou, amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 19. Quem aqui está com o coração cheio de expectativa pela palavra de Deus? Essa palavra ela pode mudar a história da tua vida, então não perca a sua atenção. Deixa o problema de lado. Se você está aqui angustiado, aflito, ansioso com algum problema, fique tranquilo, seu problema não vai se resolver se você ficar aí ansioso. Então desliga a chave do problema e liga a chave do Espírito Santo agora, amém? Porque o Espírito Santo ele quer falar conosco, ele quer nos ministrar, e essa palavra é uma palavra forte e poderosa. Se você gravar, se você pegar ela, gravar no seu coração, a história da sua vida vai ser transformada para melhor. A palavra de Deus fala assim, eu estou aqui acho que é NVI, não, põe a Almeida, alguma coisa ali, isso. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa é uma noite que Jesus ele quer te transformar, ele quer mudar a história da tua vida, ele quer te transformar de um pescador de peixes em um pescador de homens. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que tu fez até aqui, obrigado pela presença do teu santo e doce Espírito. Nós te pedimos mais uma vez, Espírito de Deus, no nome de Jesus, que tu possa vir e ministrar essa palavra aos nossos corações. Eu declaro que de mim nada pode ser aproveitado, eu sou apenas um vaso para que a revelação de Deus possa ser dispensada nesse lugar. Por isso nós te pedimos, ó Santo Deus de Israel, no nome de Jesus, que seja liberada agora uma ordem dos céus, um decreto do teu trono, que haja revelação dessa palavra em todo o coração que está aqui. Nós declaramos que é quebrado agora todo o coração duro, todo o coração de pedra. Nós declaramos que essa palavra ela vai ser uma semente e ela vai encontrar terra fértil em cada coração aqui. Nós damos ordem agora a todo espírito das trevas, a todo espírito humano que possa se levantar contra esse culto, contra essa palavra. Nós damos uma ordem agora que todo espírito que não confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, que bata em retirada desse lugar. O único espírito que tem poder para se revelar, para se fazer agir nesse lugar, é o Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, no nome de Jesus, dá ordem agora, anjos de guerra, que estejam nas entradas e saídas dessa casa, garantindo que tudo aquilo que Jesus Cristo planejou se cumpra hoje. E se você crê, diz um amém. Aleluia, aplauda Jesus. Amados, esse texto é um texto poderoso, porque é um texto onde Jesus ele mostra como que ele nos chama e como que ele nos quer na sua obra. Não existe em cima do muro no reino de Deus, amados. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou você é discípulo de Jesus ou você não é. Talvez você esteja chegando pouco tempo na igreja, você não entenda muita coisa, não tem problema, fica frio, relaxa. Mas você tem que saber que
quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você tem que passar a ser um discípulo dele. E o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é, ao longo de uma caminhada, junto com o seu mestre, se tornar parecido com o mestre. Então a nossa caminhada cristã é uma caminhada onde nós devemos dia após dia, passo após passo, nos tornarmos parecido com o mestre, que nesse caso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tão importante quanto conhecer a Deus ou saber quem é Deus. Eu escrevi aqui a pergunta mais importante que a gente pode fazer na nossa vida é: quem é Deus? E a segunda pergunta que nós devemos fazer, e a pergunta que a gente vai fazer hoje é: quem nós somos? Estão comigo? Nos últimos 2 anos eu preguei muito, se você faz parte dessa igreja, você sabe, sobre quem é Deus, amém? Se nós não tivermos uma revelação clara de quem é o nosso Deus, de quem é o Deus da Bíblia, a gente fica perdido, né? A gente fica frustrado na igreja, parece que a igreja perde o sentido, a gente fica meio perdido. Deus, Ele é acima de tudo. Se a gente fosse contar uma melhor palavra para descrever quem é Deus, Ele é um Pai, amém? Ele é um Pai de amor, um Pai que não mediu esforços para que eu e você, que nós pudéssemos nos tornar seus filhos. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Deus, Ele nos ama, né? Então, eu falei isso muitas vezes aqui nessa igreja, tem que ficar gravado no nosso coração. Deus, Ele nos ama e pronto. Deus não sabe fazer outra coisa, amém? Deus é amor. Então, aquela frase que muitas vezes a gente fala ao longo da nossa caminhada, talvez você já falou: ah, Deus não me ama. Alguma coisa dá errado na sua vida, você já dá um passo atrás e fala: Deus não me ama. Isso não pode sair da boca de um cristão, porque quando Deus escolheu dar Jesus Cristo, ofertar Jesus Cristo, sacrificar na cruz do Calvário, Ele já estava dando a declaração de amor para as nossas vidas. Está comigo? Ele nos ama. Ele é um Pai de amor, mas Ele é um Pai de justiça também, amém? Não é porque Ele nos ama que a gente pode levar a nossa vida de qualquer maneira. Nós não pregamos aqui o evangelho da hipergraça ou da supergraça, que é um evangelho onde, então Deus não me ama, Deus é um Deus de graça e eu posso fazer as coisas de qualquer maneira, porque Deus vai me amar. Não, nós estamos num relacionamento com Deus, nós somos filhos e Deus é Pai. Deus Pai já comunicou o amor dele para nós por meio de Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário, mas nós no relacionamento nós temos que comunicar o nosso amor ao nosso Pai, amém? E como que a gente comunica o nosso amor a esse Deus que é amoroso, que é Pai? É obedecendo a sua palavra, amém? É obedecendo o que Ele deixou escrito para nós, amém? É fazendo a sua vontade. Então, nós temos uma parte que é nossa como filho. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Você vê lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, que aquele filho, ele pede a sua herança e ele vai embora. E aquele pai, mesmo continuando amando aquele filho, que a palavra fala que ele estava esperando aquele filho na porta da casa, ele nunca foi atrás daquele filho. Vocês estão comigo? Porque filho, quando sai da casa do pai, ele tem que se arrepender e voltar, amém? Porque às vezes ele fala: o pastor não foi atrás de mim, uma ovelhinha perdida, ai tadinho de mim, tô dodóizinho. Daí você vai ter que discernir se você é ovelha ou se você é filho. Ovelha vai atrás. No mesmo texto de Lucas, fala que quando uma ovelha se perde tem que ir atrás, mas o filho, ele tem que voltar para casa arrependido. E talvez você seja alguém que é filho de Deus, você já viveu como filho de Deus, você está afastado, e Deus está falando para você exatamente essa noite: tem que se arrepender e tem que voltar para a casa do Pai, amém? Mas esse é o nosso Deus, Ele está esperando você de braços abertos. Quando você falar para Ele: Pai, eu quero voltar para casa, eu me arrependo, Ele vai grudar no teu cangote, vai te dar um beijo no rosto, vai te botar um anel, vai te botar roupas novas e vai preparar um banquete para você.
Aleluia! Esse é o nosso Deus. É um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que Ele não mediu esforços para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Mas, além disso, nós temos que entender quem nós somos. Vira para quem está do seu lado e pergunta assim: você sabe quem você é? Há tantas respostas para essa pergunta, né? Você podia falar: eu sou filho de Deus, tá certo. Eu sou servo de Deus porque eu sirvo a Deus, tá certo. Sou amigo de Deus, a palavra fala que Jesus nos fez amigo de Deus, também tá certo. Mas eu quero entrar mais fundo. Eu quero entrar mais fundo no nosso coração. E quando Jesus ele fala para esses homens ali, que eram pescadores, você pode ler esse texto também, que está lá em Lucas 5, eram pescadores, depois se tornaram discípulos de Jesus, e eles foram para uma pesca, não deu nada aquela noite, não pescaram nada. Jesus vem e fala: ó, volta, joga a rede em tal lugar. Eles obedecem, jogam a rede em tal lugar e voltam com o barco cheio. E depois disso Jesus fala assim: gostaram da pescaria? Tá legal? A sua vida tá boa? Então é o seguinte, larga tudo, vem após mim, me segue, e eu vou transformá-los em pescadores de homens. Vocês estão comigo? O que Jesus está querendo falar aqui é o seguinte: que todo aquele que Ele chama, todo aquele que recebe esse chamado e se achega perto de Jesus e começa a segui-lo, tem que haver uma mudança em sua vida, amém? Tem que ser transformado, você tem que ser transformado de um pescador de peixes em um pescador de homens. Isso é uma mudança total na sua vida. Quando Jesus ele fala assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, Jesus estava falando assim, ó: eu preciso transformar a vida de vocês. Do jeito que vocês estão hoje, não vai dar, porque você é cheio de sujeira no coração, você peca, você falha. Mas vem, cola em mim, que você vai aprender, e você vai ser transformado de um simples pescador de peixe, alguém que vive a sua vida normal, em alguém que é um pescador de homens. Isso é uma mudança espiritual. Vocês estão comigo? Principalmente nos dias de hoje, essa palavra é uma palavra muito atual, amados. Existiu um movimento chamado Iluminismo, no século XVI, onde ali começou também o início da ciência moderna, o tempo da modernidade. Grandes descobrimentos, a máquina a vapor, começou ali logo em seguida a Revolução Industrial, e a ciência começou a crescer. Até esse tempo, mais ou menos ali, 1500, 1600, isso há 500 anos atrás, as pessoas, elas tinham um contato maior com Deus. Elas viviam a sua vida baseado na Bíblia. A maior parte das pessoas, principalmente no mundo ocidental, era cristã. Mas quando entrou isso, o iluminismo, né, a iluminação da mente, começou a haver uma virada. Então agora não é mais o espírito que manda, o que manda é a razão. E quando Jesus fala assim: eu vou transformar vocês de pescador de peixe para pescador de homens, Ele está falando assim, ó: eu preciso fazer uma grande mudança na sua vida, amém? E você está aqui hoje porque Jesus está falando para você: eu preciso fazer uma grande mudança na sua vida. É uma mudança profunda, não é uma mudança superficial. Porque você é bom mudar a aparência, se vestir melhor, tudo isso é bom, se vestir de uma maneira mais, mais legal, enfim, talvez botar uma Bíblia embaixo do braço, vir para a igreja, isso é legal também, mas pode ser que seja só uma mudança superficial. Jesus ele quer entrar no nosso interior e mudar o nosso coração. E a pergunta que fica hoje para mim e para você é a seguinte: nós somos ainda pescadores de peixes ou nós somos pescadores de homens? E Jesus está falando hoje para essa igreja: vinde após mim,
e eu vou transformá-los em pescadores de homens. Essa frase nos fala de um processo de mudança que deve acontecer dentro de cada um de nós. Quando escolhemos ser discípulos de Jesus, andar com Jesus, o que Jesus faz conosco é uma mudança, onde Ele tira o nosso foco do peixe e Ele coloca o nosso foco nas almas dos homens. Vocês estão comigo? E talvez você está aqui hoje, você está muito focado nos peixes, e não há problema algum. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, parar de querer ter as coisas, tudo isso é legal. Eu me esforço, a minha esposa se esforça também, a gente batalha, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, só que o nosso foco não está nos peixes, o nosso foco está nas almas, nos homens, amém? Eu tenho o meu trabalho, querido, eu tenho orgulho de falar isso, eu não falo assim para me exaltar, porque tudo que eu tenho foi Jesus que deu. Eu não estaria no lugar onde eu estou hoje, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Eu sou professor universitário, eu fiz um curso de doutorado, eu trabalho em uma das melhores universidades de Santa Catarina e talvez do Brasil. Eu consegui alcançar muitas coisas da minha carreira profissional. Mas quando Jesus falar assim, ó, sai, eu saio. Porque o meu foco não está nisso. O peixe é bom, mas o meu foco está, eu sou um pescador de homens, a minha esposa é uma pescadora de homens. Nós queremos fazer uma colheita para o reino. Amém? E talvez a sua preocupação, a sua ansiedade, os seus conflitos internos é porque você está muito focado no peixe. Você está muito focado. Você tem que entregar algo para Jesus hoje. Talvez seja a sua preocupação, a sua ansiedade. Vocês estão comigo? Por que é importante essa palavra, querido? Que quando Jesus fala assim, ó, vinde após mim e eu vou transformar a sua vida, você vai deixar de ser um pescador de peixes somente e você vai se transformar num pescador de homens. Primeira coisa que você tem que entender que é um processo, amém? Aqueles homens ficaram 3 anos e meio com Jesus e você vê na palavra que, cara, eles às vezes davam cada mancada, né? Foi um processo. Depois que Jesus ele morreu, teve uns que estavam indo embora, já desistiram. Eles achavam que Jesus ia ser um rei terreno e não um rei celestial, né? Eram pessoas como eu e você, amém? Então não se perturbe, essa palavra não é para te botar contra a parede, é para dizer assim, ei, você está no processo. Cutuca quem está do seu lado e fala assim, ó, você está no processo. Nós estamos no processo. Só que esse processo também não pode demorar muito, né, amado? Você fica 10 anos e está sempre preocupado com o peixe, amado. Chegar no momento que Jesus vai te chacoalhar e vai, muda o teu foco. Isso não quer dizer que é para parar de estudar, parar de trabalhar, mas assim, o teu coração não pode ficar grudado naquilo ali. Por que isso é importante? Porque tem um texto em Mateus 7, 21, eu não vou ler para não se alongar, mas se eu fosse você, anotava na sua Bíblia. Mateus 7, 21 ao 23. É um texto forte, amados. Tire as crianças da sala. Jesus fala assim, ó, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, Mateus 7, 21, pode colocar lá, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós, no teu nome não expulsamos demônios, no teu nome não fizemos maravilhas. E Jesus fala assim, não vos conheço. Essa palavra é forte, amados. Qual é a chave desse texto? A chave desse texto é o seguinte, ó, nós não somos conhecidos pelos dons, nós somos conhecidos pelos frutos. E essa galera aqui de Mateus 7, 23, o que eles tinham? Eles estão mostrando os dons. Ó, eu sei expulsar demônio, eu tenho discernimento de espírito, eu realizei sinais maravilhosos. O que são isso? Não são frutos, são dons. Os dons são bons e Jesus dá, mas o que Jesus vai ver são os frutos de nossas vidas. Amém? E a gente só vai dar fruto
digno de honra para Jesus quando a gente mudar o nosso coração, quando a gente tirar o foco daquilo que é terreno e a gente colocar o foco da nossa vida naquilo que é eterno. Você precisa deixar de ser um pescador de peixe somente, para se tornar um pescador de homens. Poxa, pastor, estou chegando na igreja agora, nem entendo direito. Fica tranquilo, querido. Mas posso te dizer, você entrou aqui talvez cansado, você entrou aqui com dúvida. É para você mesmo que está cansado, com dúvida. Deus, Jesus quer te transformar num pescador de homens. Ele quer usar a tua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Aplauda Jesus. Mas se tornar um pescador de homens, querido, que é tirar o foco do que é terreno, para colocar o foco no que é eterno, não é uma tarefa fácil. Aqueles homens andaram 3 anos e pouco com Jesus, do lado dele, João, do lado do mestre. E mesmo assim, cara, eles vacilaram. Pedrão, que era um dos mais próximos, negou Jesus. Quando Jesus foi levado preso, ele falou: eu não estou junto com Jesus. Uns ficavam lá, eu quero um cargo junto com Jesus. Os caras que andavam junto com ele. Quem dirá nós? Não é fácil tirar o nosso coração que está grudado no poder, no dinheiro, no sexo, no desejo humano, para colocar o nosso coração focado e grudado naquilo que é eterno. Estão comigo? O que é o ser humano? Pelo que nós somos movidos? O que move a tua vida? O que te faz levantar cada dia de manhã e ter força para ir para o teu trabalho e batalhar e matar os leões que você tem que matar? O ser humano é aquilo que ele ama. Estão comigo? Vai ter diversas explicações filosóficas querendo explicar o que é o ser humano. E eu vou te falar algumas aqui para você entender. A primeira delas é o racionalismo, que foi criado exatamente lá com o iluminismo. Teve um filósofo francês chamado René Descartes, que ele falava, né, a famosa frase: penso, logo existo. E essa frase foi, esse filósofo, ele fundou a base para a ciência moderna, para a revolução industrial. O que ele está querendo falar com penso, logo existo? Está falando assim: você é aquilo que você pensa. E você pode dizer: ah, pastor, mas eu acho que é mesmo. Eu acho que esse racionalismo, essa filosofia do racionalismo está certa. Nós somos aquilo que nós pensamos. Será? Será que nós somos tão racionais assim? Vou só te dar um exemplo de como nós não somos racionais. Estamos chegando agora no Natal, né? Quem aqui está com a mão coçando para ir lá no shopping e gastar o cartão? Ah, ninguém vai falar, né? Cara, irmão, tem vez que você sabe que você não pode gastar. Você sabe que você não vai ter dinheiro para pagar. Você não vai ter dinheiro, você não pode comprar. Mas o que você faz? Tem os maridos falando aí: fala, Jeová. Ou mulher também, né? O que é isso, queridos? Uma vez alguém me perguntou assim, eu sempre conto essa história, que eu era falido, né? Antes de eu conhecer Jesus, eu era falido, eu vivia uma vida assim. Daí alguém perguntou assim: pô, pastor, mas o pastor é professor de matemática, como é que o pastor não prosperou se o pastor conhecia de cálculo? Dinheiro é emocional, não é racional. A gente não lida com o dinheiro de maneira racional, é emoção. Dinheiro é emoção. Às vezes você vai lá porque aquilo, você acha que aquela compra vai preencher o seu vazio. Posso te dar uma notícia? Não vai preencher. Daqui a pouco você vai enjoar daquela calça, daquela camisa, daquele relógio. E é um buraco sem fundo. Se você quiser preencher o seu vazio existencial com compra, vai ser um buraco sem fundo. A única coisa que pode preencher o teu vazio chama-se Jesus Cristo. Tudo bem, talvez o ser humano é um pouco razão também, né? Mas assim, ó, a maior parte das nossas decisões não é
é resolvida aqui, é resolvida aqui. Emoção, pastora que trata, nutricionista, trata de pessoas que têm compulsão alimentar, tudo mais. Ela sabe, as pessoas sabem que não pode comer uma lata de leite condensado que está na geladeira. Mas ela vai lá e come, depois nasce uns pneuzinhos malditos aqui. Ai, meu Deus do céu. Sabe que não pode comer o brigadeiro, mas vai lá e come. É emoção. Então assim, a gente é muito mais movido por emoção, coração, do que por razão, amado. Estão comigo? Há uma outra filosofia que fala o seguinte: não, o ser humano é movido por crença. E daí você fala, claro, pastor, nós somos cristãos, e com certeza agora é essa daí que eu estou, pastor. O ser humano é movido por fé. Será? Será? Será mesmo? Será mesmo que nós somos movidos por fé? A gente conhece Jesus, eu estou falando da gente, amados, eu estou nesse bolo aí, tá? Não estou apontando o dedo para você. A gente conhece Jesus, a gente crê em Jesus, a gente tem fé em Jesus, mas às vezes o pecado vem lá e passa uma rasteira em nós. Nós sabemos com o nosso cérebro, nossa razão, que a gente não deve fazer. A gente sabe por meio da nossa crença, porque está na palavra, que a gente não deve fazer, mas a gente vai lá e faz e peca. É o que o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não é para fazer, tem hora que eu vou lá e faço, né? Por quê? Porque está aqui, ó, coração movendo o ser humano. Quer um exemplo na Bíblia? Porque você pode dizer assim, ó, pastor está inventando essas coisas. Pega Abraão, Gênesis 12. Lá em Hebreus, na galeria dos pais da fé, como é que Abraão é conhecido? Como? Pai da fé. O pai da fé. Ou seja, o pai da fé, você deve pensar assim, esse cara era movido por fé, né? Movido por crença. E ele foi um homem de fé. Deus falou, sai da tua terra, eu vou levar você para um lugar que eu nem vou dizer onde é que é, você vai ter que andar com a tua família no meio do deserto, no meio de perigo, e ele pega tudo, sai e vai. Cara, mas chega certo, e ele chega no lugar, ele chega na terra prometida, a primeira seca que dá, o que ele faz? O que ele faz? Desce para o Egito. Ora, o pai da fé. Deus não falou que era em Canaã? Falou para ele. Ele cria, ele cria tanto que ele chegou naquele lugar, ele atravessou o deserto para chegar naquele lugar. Mas a primeira seca, o medo toca o coração dele e ele vai descer para o Egito, se mete num monte de confusão. Era o pai da fé, mas foi movido pelo quê? Por emoção. Vocês estão comigo? Amados, o nosso ser, ele é educado pelas experiências que a gente vive. Muitas vezes a gente faz coisas, depois você já deve ter passado por isso, você fala uma briga com a esposa e fala, não sei o quê. Daqui a pouco você, meu Deus, que bobagem, por que eu fui falar isso? Por que eu fui falar dessa maneira? Eu sei que eu não devia falar assim com a minha esposa. Por quê? Nós somos movidos pelo nosso coração. Amém? Quer um exemplo que eu estava vendo lá em casa? Quem aqui é a mulher que tem medo de barata? Não, eu quero saber uma mulher que mata barata aqui. Tudo guerreira, pastora. A pastora de vocês, amados e amadas, a pastora de vocês é uma leoa, ela é uma leoa. Pode aparecer Satanás na frente dela, que ela dá de dedo em Satanás. Agora não bota uma barata na frente dela. Ela grita, ela esperneia, ela sobe em cima da mesa, ela tem pavor de barata. Uma vez a gente morava em Florianópolis, a gente morava assim numas casas que eram bem perto uma da outra. Não era geminada, mas era bem pertinho, era um condomínio. E nós nos mudamos para lá e tinha umas baratinhas lá. E ela começava, mas ela grita muito alto, né? Um dia eu falei assim, cara, eu tenho que ir ali no vizinho e falar para ele sobre esse problema, porque senão ele vai achar que eu estou batendo nela, né? Tá batendo, aí é crente, a gente está batendo na esposa, porque ela grita desesperada. Às vezes eu estou num lugar, eu vejo uma gritaria, eu disse, meu Deus, morreu alguém? É uma barata que está atacando, e segundo a pastora, barata voa e morde. Mas onde que eu quero chegar? Nós somos educados pelas nossas experiências.
Você já viu criança bem pequenininha, quando vê um bicho qualquer, pode ser uma barata, o que a criança faz? O que ela faz? Ela pega, ela fala, bicho, bichinho, e ela quer pegar. Criança não tem medo. Só que daí ela faz 1 ano e meio, 2 anos, e ela vê a mãe dela desesperada por causa daquele bicho. Ela vê aquilo uma vez, ela vê uma segunda vez, ela vê o pai vindo com 3 chinelos, 2 aerossol, querendo matar aquele bicho. Na terceira vez, ela está com medo de barata. Estão comigo? Hoje o Rafael, meu filhinho, porque o Pedro não, né? O Pedro é destemido. Ele é destemido, ele pega na mão. Mas o Rafael, ele está hoje morto de medo. Ele não era assim, porque a experiência com a mãe dela colocou um medo de barata no coração dele. Vocês estão comigo? E ao longo de nossas vidas, nós vamos passando por experiências, algumas até traumáticas, e isso vai, de certa maneira, moldando o nosso coração. E lá na frente, quando a gente enfrenta um conflito, enfrenta alguma coisa, não é a nossa mente que reage, é o nosso coração. E Abraão foi assim, Abraão pai da fé, mas chegou a seca, bateu o medo no coração dele. Ele falou, opa, não vou ficar nessa seca. Deus falou que a terra é prometida, mas vão embora. E vai se meter num monte de confusão. Amém? Então muitas vezes quando o seu coração manda na sua vida, é grande chance de você entrar em confusão. Mas a terceira possibilidade é essa que eu estou te falando. Nós, na maior parte das nossas vezes, não somos dominados pela nossa mente, pelo nosso racional, nem pelas nossas crenças. Nós somos dominados pelo nosso coração. O ser humano é movido, na maior parte das vezes, pelo coração. Paixões, amor e desejos. Vocês estão comigo? E quando Jesus fala assim, eu vou transformar vocês em pescadores de homens e não mais em pescadores de peixe, ele está falando assim, vem cá, eu vou mudar a história da tua vida, e você vai passar por um processo que o seu coração, os desejos do seu coração, a vontade do seu coração não vai ter mais domínio sobre a sua vida, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai começar a dominar e te direcionar. Por isso que a palavra fala, Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Olha o que Jeremias fala. Quem é capaz de compreender o coração? Jeremias já estava falando, se você deixar o seu coração dominar a sua vida, já era. Ele vai te levar por caminhos que não são legais. Jeremias 17:9, é isso aí. Coloca o 10 lá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras, das suas ações. Aqui na minha versão fala assim, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina as mentes. Olha que legal isso, né? Examinar, querido, é uma coisa assim, superficial, não é? Você vai no médico, o médico te examina, ele olha superficialmente. Mas o coração, Deus tem que botar uma sonda lá no fundo. Amém? Porque muitas vezes fica coisa escondida lá no fundo do nosso coração. E você veio aqui hoje porque Deus ele quer sondar o teu coração. Porque para você se transformar naquilo que Deus quer que você seja, o seu coração tem que ser transformado. É muito provável que a situação difícil que você entrou, que você pode estar aqui hoje, porque você veio num culto porque essa situação da sua vida está difícil, é porque você se deixou ser levado pelo seu coração. Você sabia com a sua mente que era algo errado, que você não devia fazer, mas o seu coração te levou para aquela situação, e hoje você se encontra dessa maneira. Mas Jesus essa noite, o médico dos médicos, ele quer sondar o teu coração, ele quer entrar no mais íntimo do teu coração e levar cura para você. Amém? E esses somos nós, pessoas comuns, como os discípulos de Jesus. Eu e você, pessoas comuns, nosso coração muitas vezes ligado em poder, em fama, em dinheiro, em coisas que são muito esquisitas. Mas Jesus um dia nos encontrou e nos chamou, e Ele falou, ei João, ei Kelly, ei Diana, ei David, Laura, João, Maria, vem após mim, me segue, que eu vou transformar a tua vida, eu vou te transformar em pescador de homens. Mas nesse processo,
o seu coração tem que ser transformado. É uma mudança profunda. Ser cristão, amado, não é brincadeira. Eu não quero te vender um evangelho fácil. Não é fácil ser cristão, porque você tem que deixar muitas coisas que você gosta de fazer. Ser cristão é sacrificar o que você gosta. O evangelho que não tem sacrifício não é um evangelho. Muitas vezes você vai ter que engolir sapo, muitas vezes você vai ter que passar por coisas que você não gosta, mas é para tratar o teu coração. Pega os filhos de Zebedeu, está lá em Mateus 20, depois você lê na sua casa, Mateus 20 e 21. Os filhos de Zebedeu, querido, eles falaram o seguinte: eles já estavam um ano e meio do lado de Jesus, caminhando. E um dia eles pediram para a mãe deles ir lá falar com Jesus e falar assim: Jesus, tu dá um cargo para o meu filho, para esses dois filhos aqui, ó, põe um na tua direita e outro na tua esquerda, para eles governarem junto com... Olha só que bobagem! Andando junto com Jesus e pensando em coisas terrenas, em cargo, em salário, em poder, em dinheiro. Mas se a gente não se cuidar também ainda hoje, a gente está andando junto com Jesus, mas nosso coração está ligado nessas coisas. A gente quer aparecer, a gente quer dinheiro, a gente quer fama, a gente quer poder. Mas Jesus está falando essa noite, você tem que tirar o foco disso aqui e botar o foco naquilo que é eterno. Não é para parar de trabalhar, não é para parar de se esforçar, mas você tem que botar foco naquilo que é eterno, naquilo que a ferrugem não come, que a traça não consome, porque todas essas coisas, querido, relacionamentos vão ficar, dinheiro vão ficar, bens materiais vão ficar. O que você vai levar é o que é eterno, é aquilo que você vive no reino de Deus. E os filhos de Zebedeu eram os meninos bonzinhos, eles não eram vilões da história. Cara, Jesus falou, vem, e eles foram, largaram tudo. Podiam ir para balada, para festinha, tomar uma cervejinha, podiam fazer um monte de coisa, eram jovens, mas eles falaram, não, eu vou atrás de Jesus. Mas, cabecinha ali meio perdida. E não tem problema, vira para quem está do seu lado e fala assim, não tem problema se você está com a cabecinha meio perdida hoje. Andar com Jesus, amados, é sério. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele quer mudar o teu coração, se transformar num pescador de homens. Ou seja, o que é ser transformado num pescador de homens? É cumprir um propósito de Jesus. Creia, amado, você está aqui hoje porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus, Ele quer te usar de uma forma maravilhosa. Pastor, você é um pastor também? Você é um presbítero? Talvez não. Talvez você vai ser alguém que vai estar na igreja servindo, talvez você vai ser um empresário que vai manter a obra de Deus, você vai ser um irmão da igreja, mas lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, você vai ser um pescador de homens. Aplauda Jesus. Pastor, mas eu preciso do peixe, eu preciso do pão, eu preciso do dinheiro. Jesus, Ele vai fazer a tua pescaria. Jesus vai fazer a tua pescaria. Jesus vai fazer a tua pescaria. Eu e a pastora Sena, querido, desde que nós nos casamos, Jesus, Ele sempre tem uma medida para nós. É uma medida boa. É sempre uma medida. Quando tem épocas que ela estava trabalhando, eu não estava, Jesus botava a medida na vida dela. Teve épocas que ela não estava trabalhando, eu estava, a medida vinha para a minha vida. Jesus, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Faça a tua parte, trabalha direito, seja honesto. Mas você tem que colocar os seus olhos naquilo que é eterno, amado. A palavra de Deus fala, Tílio, presta atenção. Você vai ser usado como um pescador de homens, amado. A palavra de Deus fala que uma alma vale para Deus mais do que todo o planeta Terra, mais do que todo mundo. E nesses dias o Senhor vai colocar pessoas do teu lado, pessoas que você vai dizer assim, talvez, vai pensar no teu coração, esse nunca vai se converter, mas é esse exatamente que Deus quer pegar, e é por meio da tua vida, uma palavra que você vai falar para Ele, e você vai fazer uma pescaria enorme. Não vai ser você, mas vai ser essa pessoa que você vai falar, vai ser um grande evangelista, mas o teu galardão vai ser o mesmo do que o dele.
Sabe, amados? Talvez você vai falar de Jesus para uma pessoa, duas, três. Mas essa pessoa, essa outra pessoa, vão ser pessoas que vão levar o Evangelho para muitos lugares. Nem todo mundo é chamado para ser pastor, nem todo mundo é chamado para ser profeta, nem todo mundo vai ter um cargo eclesiástico. Mas posso te falar, Sabrina, vai ter pessoas que você vai falar de Jesus, e essas pessoas vão ser profetas, vão ser pastores, elas estão só aguardando você se levantar, estão só aguardando você abrir a sua boca, porque você é uma pescadora de homens. Ai, pastor, eu estou aqui nesse meu trabalho, é um trabalho simples, é um bairro simples, é um lugar simples, é lá a sua pescaria. A minha família é pobre, eu não tenho nome, eu não tenho conhecido, eu tenho poucos amigos, é nesses poucos amigos que Jesus vai fazer você um pescador de homens. Você não precisa estar sentado com príncipes, você não precisa estar nas grandes rodas, você não precisa estar numa grande empresa. O lugar onde Jesus te colocou hoje, é lá que Ele quer que você seja usado como pescador de homens. Mas você só vai conseguir fazer uma pescaria quando seu coração estiver mudado, amado. Amém? Você pode pregar o Evangelho sem dizer uma palavra. As pessoas, elas não leem as suas palavras, elas leem as suas ações e as suas atitudes. Amém? Como que você é na sua empresa? Você é aquele que fica sempre reclamando da vida, só fica falando mal dos outros, fazendo fofoca. Depois não vai adiantar falar de Jesus. A pessoa vai falar assim: não quero ser igual esse crente aí não. Isso, na igreja dele é igual, todo mundo é igual a ele, misericórdia. Você tem que ser o melhor empregado, o melhor servo. Você está naquela empresa para servir o seu chefe. Amém? O comunismo, o marxismo é o pior veneno que já foi colocado na sociedade, porque ele diz que você é inimigo do seu chefe, e não é. O marxismo, ele joga as classes uma contra a outra para poder dominar. O seu chefe é alguém que investiu o dinheiro dele, que podia estar lá numa conta, ele investiu arriscando de perder tudo naquela empresa, para que você pudesse ter o seu trabalho, o seu salário. Então vai para lá, ora para aquela empresa, sirva o seu chefe, seja o que entra mais cedo e sai mais tarde, porque Jesus vai te usar. Um dia as pessoas vão chegar e vão falar: eu quero o que aquela pessoa tem. Ele tem algo de diferente. Não são as palavras dele, porque assim, convenhamos, né? Falar de Jesus, todo mundo fala, pastor João. Coisa mais fácil, falar, ler a palavra. Mas você tem que ter atitude de cristão. Por isso que você veio aqui hoje, o seu coração tem que ser mudado. Jesus, ele quer botar uma sonda, ele quer sondar o coração. É que Davi falava: sonda o meu coração. A minha cabeça, as minhas ideias pode ser só examinada, mas o coração tem que entrar lá no fundo. E é o que Jesus quer fazer conosco hoje. Ele quer entrar no fundo do nosso coração. Ele quer tratar lá no fundo, para que nós possamos ser pescadores de homens. Ser pescador de homens, querido, como eu te falei, não é se tornar um pastor ou um líder, não tem nada a ver com isso. Jesus, ele não nos dá cargo, ele nos dá autoridade. Amém? Jesus falou: toda autoridade é dada na terra sobre você. Você que escolheu Jesus como teu Senhor e Salvador, é dada autoridade para você. Então no lugar onde você está, você pode botar o teu joelho no chão, pode consagrar aquele lugar, pode orar, pode profetizar sobre aquele lugar. Está com problema na família, profetiza sobre a tua família, ora pela tua família. Ai, só quando eu tiver um cargo, quando eu for ungido, não, é hoje mesmo. Não nos enganamos, não nos enganemos. Nós não podemos viver uma vida cristã hipócrita, achando que podemos levar a nossa vida de qualquer maneira. Nós temos que transformar a nossa vida do interior. A mudança é de dentro para fora. Mudança superficial qualquer um faz. Se tornar bonitinho, cheirosinho é fácil, só tomar um banho, botar uma roupa bonita. Mas, amados, é o coração que tem que mudar. A grande crise da igreja, principalmente a igreja brasileira, por que tem tanta crise, tanto conflito, tanto, como é que se fala? Escândalo. Por
Porque tem tanto escândalo na igreja brasileira, pastor que trai, que rouba. Por quê? Porque é só mudança superficial, a pessoa tem uma aparência de cristão, mas lá no coração ela nunca foi tratada. E se você quer viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para a sua vida, quem é que quer viver? Você tem que essa noite entregar o teu coração, tem que rasgar o coração, tem que abrir o coração e falar: Jesus, está aqui, ó. Sou pecador, sou falho, tem isso aqui, tem aquilo outro, eu não consigo mesmo. É isso aí mesmo, a vida cristã é isso aí. Já tive que rasgar o coração diante de Deus nesses 20 anos umas 10 vezes, querido. E quando via, estava lá com um problema, quando via, estava lá com um diabo de um pecado atormentando, uma tentação. Eu tenho que rasgar o coração. Sou falho, sou pecador, arruma aí, Jesus. O salmista fala em Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa deve ser a nossa oração. Essa é a oração daqueles que querem se transformar em pescadores de homens. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa deve ser a nossa oração para esses dias, amado. Eu olho para cada um de vocês e eu vejo um propósito de Deus. Eu vejo algo que Deus quer realizar por meio da tua vida. Mas você precisa mudar o seu coração. Nós podemos até renovar a nossa mente, mas se o coração não for limpo, a gente vai estar sempre enredado no pecado. E essa é uma noite que Jesus escolheu para que você viesse aqui, para que você não seja daqueles que um dia vai chegar diante do Senhor, porque todos nós cristãos, a palavra fala que nós vamos chegar no grande dia do Senhor, diante de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai perguntar para cada um de nós: e aí, queridão, e aí, queridona, o que você fez com os talentos que eu te dei? Gerou bastante fruto? Gerou frutos de honra, de glória para Deus? Daí você vai falar: ah, Jesus, pois é, fiquei naquela igreja lá, mas o pastor até falou, né, que precisava mudar o coração, mas eu fiquei com medo. Não, você vai ter que chegar diante de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus, todos aqui, você vai chegar naquele dia diante de Jesus e você vai estar lá alegre, exultante em glória, e Jesus vai falar: servo bom e fiel, entra para o banquete do teu Deus. Aleluia! Valeu a pena, Jesus! Valeu a pena! Valeu a pena cada lágrima, Sabrina. Valeu, Jéssica. Cada dificuldade valeu a pena. Você vai falar: Jesus, valeu a pena, Jesus, eu ter deixado de lado. Eu deixei a festa, eu deixei as mulheradas, machaiada, sei lá o que. Eu deixei de lado os desejos da carne. Eu entreguei a minha vida para Ti, Jesus, e valeu a pena. Queridos, essa vida é um estalo perto da eternidade. E do que vai adiantar? Talvez você ganhar tanto dinheiro, fazer tanta coisa. E a palavra fala que se for palha, se for feno, se for madeira, vai se queimar diante de Deus. A palavra fala que alguns até vão passar como que pelo fogo, tipo assim, passou, queimou tudo, e você vai para a eternidade sem uma pedrinha na coroa? Não. Somos conhecidos por Deus não por meio dos dons. Dons é bom, dom de profecia, discernimento de espírito, discernimento, dom de conhecimento, são bons, mas Jesus naquele dia, Ele vai ver os frutos. Você vai chegar e vai ter que mostrar os frutos. Está lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São frutos do Espírito. Não adianta chegar para Jesus e falar: eu espantei 5 demônios de classe 3, 4 demônios de classe 2. Você deve fazer isso, mas não é isso que vai contar naquele dia. São os frutos que vão contar.
E essa noite Jesus te trouxe aqui porque Ele está falando. Ele quer te transformar num pescador de homens, mas para isso você tem que gerar frutos na sua vida. E eu quero falar rapidamente, terminando, como que a gente se torna um pescador de homens. Tem um texto que Jesus ele dá uma dica. E não é nada assim, que revelação, mas a gente tem que saber. Quem aqui quer ouvir? Abre comigo lá então Mateus 20, 22. Esse texto é a continuidade daquela história que eu falei para você. Os filhos de Zebedeu, eles pedem o seguinte: Jesus, nós queremos um cargo especial do teu lado. Um vai ser general de guerra e outro vai ser o tesoureiro do reino. Eles tinham a impressão que Jesus ia ser um rei terreno, o rei dos judeus, que ia vencer o Império Romano e ia mandar eles embora e ia reinar em Jerusalém. Eles não tinham ideia que era um reinado eterno. E eles falam assim: nós queremos um cargo. Eles estão explicitamente falando: nós queremos cargo, nós queremos honra, nós queremos salário, money, queremos ficar bem na foto. Quando Jesus aparecer na foto, a gente vai estar ali um do lado e outro do outro. Sabe o que Jesus responde? Jesus responde assim, Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedir. É engraçado que Jesus ele não fala que eles estão errados. Eles não falam que eles... Jesus podia ter falado assim: não, estão pedindo honra e glória, vocês não devem pedir isso. Jesus não fala, Jesus fala assim, vocês estão pedindo algo que vocês não têm ideia do que é. E ele continua: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles: podemos. E disse Jesus: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para para quem meu Pai o tem preparado. Jesus está dizendo assim, você quer ter uma posição ao lado de Jesus, você quer estar junto com Jesus naquele grande dia, e Jesus te chamar e dizer: senta aqui do meu lado, você vai ter que beber o cálice que Jesus bebeu. Estão comigo? O que é esse cálice, querido? É ser crucificado. Amém? Não existe glória sem cruz. Amém? Jesus é o leão da tribo de Judá, mas antes de ser o leão que ruge forte e espanta os inimigos, ele foi um cordeiro que foi para o matadouro mudo e foi sacrificado. Mateus 16, 24, coloca para mim lá, para a gente, daqui a pouco a gente termina. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Exatamente isso que eu te falei esse culto todo. Se você ficar focado só nas coisas que são da terra, dinheiro, prazeres, relacionamento, tal, você vai perder isso tudo vai ser queimado. Agora, se você não colocar o foco da sua vida nisso aqui, mas colocar na obra de Deus, no reino de Deus, você vai ganhar a vida eterna ao lado de Deus. Amém? Mas isso é algo difícil de fazer. Eu não estou aqui querendo dizer que é algo fácil. Todo o nosso ser, toda a nossa educação, toda a nossa cultura converge para que nós sejamos grudados nosso coração nas coisas que são materiais. Amém? Algumas dicas rápidas para a gente se transformar em pescadores de homens. Primeiro, para ser pescador de homens, querido, você vai ter que fazer algo que é algo que acontece na sua vida cotidiana, como igreja. Você tem que, para você ser um pescador de homens, você deve passar de ser um consumidor das coisas de Deus para um colaborador das coisas de Deus. Amém?
Não tem problema algum, quando a gente chega na igreja, a gente quer ganhar de Deus, né? A gente pede e Deus dá, cara. Porque Deus é bom, Deus é Pai. Deus dá. Mas você não pode viver toda a sua vida cristã como um consumidor, um cliente da igreja. Ah, a palavra hoje foi boa, legal. Ah, a palavra hoje foi mais ou menos, sei não, hein, essa igreja, esse pastor. Ai, Deus não está fazendo na minha vida, então acho que... Não, você tem que ser um colaborador da obra de Deus, amém? Viu alguma coisa estranha, errada, está difícil na sua igreja? Se Deus te mostrou, é porque Ele quer te usar para que você possa ser parte do conserto de algo que está acontecendo na igreja, amém? Vai fazer parte, né? Não é apontar o dedo e sair falando mal, fazer parte, né? Falar com o pastor, com a pastora, fazer parte, amém? Porque é isso, nós somos colaboradores de Deus. Deus te colocou numa igreja para você colaborar com a obra dele. Você não pode vir para a igreja só para receber. Vai ter um momento que você vai ter que começar a dar algo para Deus. 1 Coríntios 3:16 fala: vocês são um templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês são um templo. A obra de Deus acontece dentro de você. Eu estou lendo um livro que é extraordinário. Chama-se, a pastora comprou, a gente recebeu, alguém indicou para nós, chama-se A Liturgia do Ordinário. Ordinário não daquilo que é ruim, ordinário é aquilo que é cotidiano. E liturgia é a maneira como nós adoramos a Deus. E o que esse livro fala é o seguinte: a nossa adoração a Deus, o nosso culto, ele tem que se dar a todo momento de nossas vidas, amém? Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, é um culto, é uma liturgia a Deus, amém? A maneira como você fala com as pessoas, a maneira que você trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a maneira como você dirige. Aqui na Bola de Neve não tem ninguém que fica bravo no trânsito, né? Buzinando, botando o dedo para fora, não. Só em outras igrejas. É um culto, a nossa vida é um culto a Deus, porque você é um templo do Espírito Santo. Estão comigo? Então nós colaboramos com a obra de Deus em todo momento. Não é só na igreja, vir aqui, né? Tudo isso aqui é especial, é bom, mas a liturgia, o culto é diário. Estão comigo? Cutuca quem está do seu lado e fala assim: está doendo? É para doer mesmo, tá? O evangelho ele tem que, como a gente fala, tem que dar no fígado. Você tem que ficar sem ar. Tem que passar a colaborar com Deus. Faça alguma coisa para Deus. Colabore na sua igreja. Ah, a minha igreja está parada, não sei o que. Então, seja usado para movimentar a sua igreja. Ah, a minha igreja não tem isso, não tem aquilo. Tá, então vamos fazer um projeto aí, você vai trabalhar. Não me traga projeto para eu ter que fazer. Eu posso fazer junto, posso ajudar. Amém? Então, queridos e queridas, para a gente se transformar num pescador de homem, para a gente ser usado por Deus de uma maneira linda e maravilhosa, para a gente cumprir um propósito de Deus, nós temos que começar pela nossa vida diária. Nesse livro tem uma frase que é muito, muito legal. Fala assim, ó: todo mundo quer uma revolução, mas ninguém quer lavar a louça e botar o lixo para a rua. Todo mundo quer a casa limpa, né? Mas ir lá lavar a louça, aquela pia cheia, tirar o lixo, poucas pessoas querem. Ou seja, a revolução, o avivamento começa com coisas pequenas, Laura. Começa com mudanças pequenas no teu cotidiano, na tua vida. É um palavrão que você não fala mais, é uma atitude que você não tem mais, e agora você não é mais alguém que fica murmurando no trabalho, é alguém que fica orando, fica intercedendo, fica profetizando sobre o seu trabalho. É alguém que se move de uma maneira diferente. É diário. É da hora que você acorda, Andrei, até a hora que você vai dormir.
Você está lá fazendo o cabelo, mas você está falando de Jesus. Você está profetizando, você está dando uma palavra. A revolução começa com pequenas mudanças. Se você quiser uma mudança grande, mas você não muda coisas pequenas, nunca vai acontecer. Eu quero, Deus me deu projetos, Deus me deu planos. Que legal. Mas o que Deus está falando para você hoje é: começa a arrumar a cama. Começa a ter um coração mais mole, pede perdão para as pessoas. Começa a agir de uma maneira diferente, começa a orar mais, começa a ler mais a palavra. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Quem aqui quer transbordar? Hoje tem esse negócio de coach, né? O coach fala, Pablo Marçal, você tem que transbordar. Ok, que legal. Eu tenho uma pessoa que faz parte do convívio, não é parente, mas a gente se encontra em algumas reuniões. E um tempo atrás ele estava fazendo o curso do Pablo Marçal lá. Legal, cara, o cara está crescendo, tem uma empresa. Daí eu encontrei ele e ele falou assim: Léo, cara, você é um cara que tem que ir para a internet, você tem que transbordar. Sabe o que eu falei? Cara, eu não vou transbordar na internet antes de eu transbordar na minha família e na minha igreja. Eu não vou, eu me nego. Eu tenho que transformar, eu tenho que transbordar na minha casa, eu tenho ainda que transbordar muita coisa para fazer, para melhorar, na minha casa, na minha igreja. Depois de um dia, se Jesus permitir, talvez eu transborde para o mundo, sei lá. Mas eu quero transbordar na minha igreja. Eu quero transbordar no meu ministério. Amém? Eu sou chamado para um pastoreio. Eu tenho clara a minha identidade, amados. Tem pessoas que me chamam: pastor, vem aqui, não sei o que, eu sou de outra igreja. Cara, eu falo: me desculpa, amado, mas assim, eu tenho as minhas ovelhas para cuidar, eu não vou cuidar de ovelha de outro pastor. Tu quer que eu fale com o teu pastor para ele? Estão entendendo? Eu tenho as minhas ovelhas. Eu tenho que transbordar na minha igreja. Eu sei que eu preciso transbordar muito mais do que eu tenho transbordado hoje. Eu tenho que melhorar em coisas que são cotidianas. Às vezes eu sou preguiçoso, às vezes eu deixo as coisas para a última hora, às vezes eu sou desorganizado. Eu tenho que melhorar como todo mundo. Então por que eu vou querer transbordar para o mundo se eu ainda não transbordei na minha vida cotidiana? É o que esse livro fala, a liturgia do ordinário. A minha vida cotidiana é uma liturgia para Deus, é uma adoração, é um culto. Vocês estão comigo? Você pode ficar em pé? E para a gente terminar, a última coisa, um pescador de homens, querido. Para você se transformar em alguém que Deus vai usar, que Deus vai fazer você transbordar. E eu profetizo no nome de Jesus, tem pessoas que têm chamado para transbordar para o mundo. Mas eu profetizo que antes de transbordar para o mundo, você vai transbordar na tua família, na tua casa, no teu trabalho. Transbordar em amor, em paz, em abundância do Espírito. E para acontecer isso na sua vida, você tem que parar de tomar decisões com o seu coração e passar a tomar decisões por meio do Espírito Santo de Deus. Essa é a principal chave. Há pessoas aqui que você precisa tomar decisões nessa semana, talvez hoje, no próximo mês, até o final do ano. E o Espírito Santo está falando, você está condicionado a tomar decisão com o teu coração, e isso vai te levar à ruína. Você tem que tomar decisão buscando o Espírito Santo. Você tem que colocar o teu joelho no chão, se arrepender dos teus pecados, clamar pelo sangue de Jesus sobre a tua vida. E aí a palavra de Deus fala, como fala lá em Hebreus 4, 15, 16, que nós temos acesso ao trono de Deus por meio de Jesus Cristo, e podemos chegar com confiança no trono da graça, e encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno. É isso que você tem que fazer. Não se transforma alguém em pescador de homens
se não for transformado o seu coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É o Espírito Santo, querido. Eu já tomei muitas decisões erradas, baseando no meu coração. Mas já tomei muitas decisões acertadas, buscando o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, a palavra que vem pelo Espírito Santo é totalmente contrária ao racional e ao coração. Mas essa noite, Jesus falou com alguns aqui. O Espírito Santo está falando, é para fazer o contrário. Ah, eu quero ir para o sul. O Espírito Santo está falando, é para o norte. Quero vender tudo. Não, é para ficar. Quero ir, quero avançar. Segura. Eu não sei. Mas você tem que buscar do Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2, 4. E a minha palavra e a minha pregação e a minha vida não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é demonstração de espírito e de poder. O apóstolo Paulo está falando, eu não vivo a minha vida baseada em sabedoria humana, mas eu vivo a minha vida baseado em demonstração de espírito e demonstração de poder. E é isso que você tem que fazer. Jesus, Ele quer transformar a minha vida e a sua vida. Jesus quer nos transformar em pescadores de homens. A palavra de Deus fala que os campos estão brancos. Valmir, Jesus quer te transformar num pescador de homens. Os campos estão brancos em Guaramirim. Os campos estão brancos. Muda o teu coração. Muda. Abre o teu coração para Jesus. Ele quer te usar de uma maneira linda e maravilhosa. Haverá um avivamento em Guaramirim quando você mudar o seu coração e abrir a sua boca. Há pessoas que entraram aqui hoje orando pela sua família. Você não vê uma possibilidade da sua família aceitar Jesus e se converter, e Jesus está falando, você vai ser o pescador de homens naquela casa, naquela família, mas você vai ter que mudar o teu coração. Quando eles verem que você mudou o coração, que você não tem mais o coração de pedra, que você sabe perdoar, que você sabe amar, que você sabe muitas vezes se curvar para que outros subam em você para crescer, eles vão falar, eu quero aquilo que ele tem. As pessoas não estão muitas vezes seguindo as nossas vidas porque talvez elas olhem para nós e elas não veem Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus se entregou por inteiro. Ele não entregou uma parte dele, foi por inteiro. E é isso que nós devemos fazer. E eu queria te convidar, talvez você veio aqui pela primeira vez ou segunda vez, você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Você quer ter mudança de vida, você quer ser usado por Jesus, você quer transbordar das coisas de Deus. Eu te convido nesse momento a levantar a sua mão e fazer uma oração comigo, aceitando Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E eu te garanto como Ele vai mudar a história da tua vida, como um dia Ele mudou a história da minha vida. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão com fé. Aleluia. Não perca essa oportunidade. Eu quero fazer com você uma oração simples, baseada na Bíblia, mas tem poder de mudar a história da tua vida. Levante a sua mão, abra o seu coração para Cristo. Você não é mais um, você não é uma estatística, você não é um número, você é um filho de Deus. O seu destino é ser filho de Deus, ser alguém com propósito. Há pessoas que chegaram aqui desiludidas com a vida, você quer até mesmo tirar a sua própria vida, você tem pensamentos de morte, de suicídio. Jesus está dizendo, filho, eu vou transformar a história da tua vida, você vai ser um pescador de homens. Levante a sua mão, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entrego a minha vida, essa noite, nas tuas mãos. Jesus, entra no meu coração, sonda
as sonda profundezas do meu as coração profundezas do meu coração e vê se há em mim algo impuro e vê se há algo em mim impuro e limpa o meu e coração. limpa meu coração. Jesus, Jesus, hoje hoje eu te aceito eu te aceito como meu único como meu único e e suficiente suficiente Senhor e Senhor Salvador. e Salvador. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque hoje porque hoje o meu nome o meu nome foi escrito foi escrito no livro da no vida livro da vida que está nos céus. que está nos céus. Amém e amém. Você que fez essa oração ou nos visita pela primeira vez, não saia daqui sem dar o nome das meninas boas-vindas, elas estarão na entrada da igreja. A gente quer te conhecer, quer orar por você. Não se preocupe que a gente não vai ficar ligando para você todo dia, a gente não tem tempo para isso. Você vai no máximo receber uma mensagem te convidando para uma célula. Amém? Quem aqui vai ser transformado no pescador de homens? A gente vai fazer a ceia agora. Queria chamar a liderança aqui para frente. Diáconos, presbíteros, pastores, auxiliares. Aleluia. Coloca a tua vida diante do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 11, 23: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado. Então, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Queria te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, que você pudesse nesse momento colocar a tua vida diante do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, suas falhas, se arrepender de todo o coração. Eu queria convidar algumas pessoas para vir aqui na frente. Pessoas que vão receber uma unção hoje. Eu queria chamar o Emerson e a Pamela. Eu queria chamar a Débora, o Bruno e a Marina, o André e a Andressa, e o Emerson e a Kelly. Esses amados, eles estão sendo separados hoje para a obra de Deus. É apenas um reconhecimento daquilo que já está sobre a vida deles. Eles têm servido, eles têm se esforçado, muitas vezes sem ninguém ver, sem ninguém ouvir sobre eles. O André e a Andressa, eles já eram diáconos na outra igreja, e a gente vai estar reconhecendo essa unção. Declaramos que a mesma unção que está sobre a minha vida, da vida da pastora, a unção para transbordar, para avançar, para conquistar, está sobre a vida de vocês. Eu declaro hoje sendo selado no coração e na mente. A mesma unção que eu recebi
do apóstolo Rina, está sobre a vida de vocês, a unção para pastorear pessoas, para cuidar da vida de pessoas. Eu declaro que tu é meu filho. Eu declaro uma porção dobrada. Você vai conquistar 2 vezes mais do que eu conquistei. A porção de primogenitura está sobre a tua vida. Apenas abre o coração, filho. Siga fazendo a vontade de Deus. Eu reconheço sobre a tua vida a unção do diaconato. Reconheço você, Andressa, como diaconisa dessa casa, e você, Andrei, como diácono dessa casa. Uma menina tão jovem, talvez alguns possam olhar e dizer, mas ela é tão jovem. Mas só Deus conhece o teu coração, meu amor. E hoje tu está recebendo o reconhecimento por aquilo que tu tem se esforçado na casa de Deus. Muitas vezes não foi fácil, muitas vezes foi com lágrimas, a vida com perdas, mas hoje o Senhor, Ele está como te abraçando, dizendo, filhinha, declaro que a paternidade, você não está sozinha, eu sou teu pai, e a mesma unção que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Eu não te peço, filha, eu dou uma ordem, voa mais alto do que eu. Que a unção do diaconato possa ser abundante sobre a sua vida, que você possa ser usado de uma maneira linda e especial, que essa unção possa te levar a voos mais altos, que a adoração flua e transborde de você por meio do serviço ministerial. Eu te reconheço como diaconisa dessa casa. Eu reconheço, Marina, sobre a tua vida, sobre a vida do Bruno, a unção do diaconato. Declaro que vocês são segura. Depois você abraça, você celebra com eles. Talvez você pense, filha, porque talvez eu não consiga, mas não é por você, é a unção que está sobre a minha vida. Eu, quando fui ungido pastor, eu pensei exatamente assim, eu não vou conseguir. Mas depois eu percebi que não sou eu, é a unção que escolhe. A mesma unção que eu recebi um dia do apóstolo da nossa igreja e que escorre sobre a minha vida, escorre agora sobre você, Marina. Que você possa voar alto, que você possa adorar a Deus por meio do serviço ministerial, por meio da diaconia. Da mesma maneira, Bruno, eu declaro que você é meu filho, e como filho você recebe uma unção de primogenitura, uma unção dobrada, para que você possa servir e adorar a Deus como você já tem feito. O Senhor viu a adoração por meio do teu serviço ministerial, por meio do serviço ministerial da tua esposa. E hoje eu reconheço vocês como diáconos dessa casa. Vocês têm autoridade. Foi tão difícil, né, filha? Só Deus sabe o que se passou para chegar nesse ponto. Foram lágrimas no secreto, foram trabalho de anos, muitas vezes doendo não receber reconhecimento. Mas hoje esse reconhecimento não é de homens, Pamela, é o reconhecimento do Senhor. Que tu possa fluir, filha, no serviço ministerial dessa casa, que o Senhor possa te levar para voos mais altos, que você voe alto, filha, em tudo que tu colocar a mão. Pode estender as mãos aqui. Tudo que você colocar as suas mãos vai ser próspero. Eu te abençoo e reconheço a unção do diaconato sobre a tua vida. Você possa fluir nessa casa, nas coisas de Deus. Estende as mãos, filho. Declaro que tu é filho desse ministério, tu é meu filho,
E a mesma unção de serviço, a mesma unção que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, Emerson. E eu dou uma ordem agora que você possa fluir, que você possa crescer, que você possa avançar em tudo aquilo que você colocar a mão, em tudo aquilo que o Senhor entregar nas tuas mãos. Eu te abençoo para que você voe mais alto do que eu. Eu reconheço sobre a vida de vocês a unção do diaconato nessa casa. Emerson e Kelly, pode estender as mãos. Ninguém viu, ninguém presenciou, vocês nunca quiseram aparecer, porque vocês sempre serviram ao Senhor como para o Senhor, não para homens. Mas hoje o Senhor está reconhecendo essa unção sobre a vida de vocês. Hoje começa uma nova história, filha, na tua vida ministerial, no teu louvor, na tua adoração. Começa uma nova fase, Emerson. Eu te declaro sobre a tua vida a mesma unção que está sobre a minha vida. Que você possa fluir em tudo que o Senhor colocar nas tuas mãos. No nome santo de Jesus. Eu preciso servi-los. Se você puder deixar o seu cálice lá. Vocês podem entrar aqui no meio do povo que eu vou servir vocês. Esse é o corpo e o sangue de Jesus. Foi por você, filha. Foi por você, filho, que o sangue foi derramado. Foi por você. Foi por você, Ricardo. Foi por você, Júnior. Foi por você, João. O sacrifício foi por você, Sueli. Foi por você, Leandro. Foi por ti, Wando. Era para eu e você, Luciano, receber o castigo. A chicotada era para nós, Sabrina. O escárnio, o deboche, o desprezo era para nós, Jéssica. Mas Ele escolheu estar no nosso lugar, William. Era para nós, Rafael. Pega um. Estou servindo você. Pega outro. Jesus te ama, filho. Jesus te ama, Carol. Foi por você que Ele morreu na cruz. Foi por ti, Larissa. Foi por ti, Andressa. A dor foi por nós, Andrei. O sangue foi derramado pela tua vida, Daiane, pela tua família. Foi por ti, Débora. Foi por ti, Laura. Era para eu e você, David, sofrer o que Jesus sofreu. O sangue de Jesus, Marina e Bruno, foi derramado por nossa causa. Ele se entregou por inteiro, Anderson. Ele se sacrificou por inteiro, Emerson e Pamela. Ele não mediu esforços para nos amar, Kelly e Emerson. Você pode pegar o seu pão. Você pode levantar esse pequeno biscoitinho. Ele representa o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, ele foi espancado, foi maltratado, foi chicoteado no caminho da cruz e na cruz. E era para eu e você estar naquele lugar. O castigo era para nós, mas Ele escolheu entrar no nosso lugar. E hoje, quando nós comemos esse pequeno pão, nós estamos celebrando a morte de Jesus, mas celebramos também a sua ressurreição e a sua vida eterna. Você pode comer? O sangue de Jesus é representado por esse cálice. E o sangue de Jesus representa vida. Dois tipos de vida. Uma vida abundante nesse corpo que nós estamos, nesse momento, mas também uma vida eterna. O sangue de Jesus, Ele pagou por todo o pecado, por toda a doença, por toda a maldição.
Talvez você está aqui hoje, você esteja doente, você esteja sendo atormentado, perseguido. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas o mundo espiritual, Stephanie, o mundo espiritual tem que ver que a marca do Cordeiro está sobre as nossas casas. Esse suco de uva representa o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está sobre os umbrais de nossas casas. E o anjo da morte, ele não pode tocar. Por isso eu repreendo agora todo espírito de morte, todo espírito de doença que possa estar pairando sobre a vida de cada um aqui. Eu declaro vida e vida em abundância. Você pode tomar? Aleluia. Se você puder aplaudir Jesus, aplauda. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Nos adiantamos um pouco hoje. Geralmente a gente acaba o culto 8 horas, mas por causa da ceia. Você veio aqui hoje porque você tinha que ouvir essa palavra. Jesus quer mudar o teu coração, para que você possa se transformar naquilo que Ele planejou para a sua vida. Ele quer te fazer um pescador de homens, de almas. Eu profetizo sobre a tua vida, no nome de Jesus, que está começando hoje uma nova fase, um novo ciclo na tua vida, onde você vai permitir que o seu coração seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus possa entrar nas entranhas, nas profundezas do seu coração, trazendo cura, trazendo transformação, e que a partir de hoje você comece um processo de renovação, de limpeza, de pureza, e num tempo determinado por Deus, você vai ser alguém que vai ser usado poderosamente por Deus para ser um pescador de homens. No nome de Jesus eu te abençoo. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Oramos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia. Levante mais uma vez a sua mão. O amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja contigo. Vai na paz do Senhor, eu te abençoo, para que você possa ter uma semana maravilhosa diante da presença do Santo Espírito de Deus. Aleluia e amém.